Meu pai e um pequeno milagre de Santa Teresinha. Meu pai era devoto de Santa Teresinha. Quando ele era jovem, ele apresentava vários sinais e vestígios de mediunidade que começaram a manifestar-se. Mas ele não estava muito seguro disso. Comparecia ao centro, mais por confiar em sua mãe e para ali ser levado por ela. As primeiras manifestações de mediunidade. Certo dia, durante um desses trabalhos, sentiu que uma reação intensa, mas suave, apoderou-se dele. Com esforço, talvez até com um pouco de medo, conseguiu dominar a situação e aparentemente nada aconteceu. Terminada a reunião, retirou-se silencioso, sem nada dizer a ninguém, por julgar que aquilo não passava de uma forte sensação e também por não estar muito certo do que ocorrera. O jovem Álvaro voltou à reunião numa quinta-feira santa. Receoso, como todo principiante, sentou-se lá atrás, nas últimas correntes. Mal a presidente abriu o trabalho, sentiu que um poder estranho o dominava. Dessa vez, porém, não conseguiu reagir ou controlar a situação. Como que perdeu os sentidos por alguns minutos. Quando voltou a si, surpreendeu-se ao ver em sua frente, fazendo-lhe um passe espiritual, a irmã presidente, a sua progenitora. Será que foi a primeira manifestação de Santa Teresinha? Por ter ficado inconsciente, findos os trabalhos, procurou saber o que havia sucedido. Então explicaram que ele havia sido mediunizado, isto é, recebera um espírito em comunicação. E esse espírito afirmara tratar-se de Santa Teresinha, chamada a do Menino Jesus. Surpresa geral. Como um jovem inexperiente iria receber justamente um espírito de tal nível de elevação? A irmã presidente, não sendo médium vidente e muito prudente, ficou em dúvida e foi logo dizendo: não creio ser a santa que aqui se comunicou. Mas alguns circunstantes diziam que, diante do teor da mensagem, pelas palavras deixadas e pelos conselhos dados, parecia realmente tratar-se da Santa das Rosas. Mas, prudente, como convém a um dirigente espírita, ela ainda ponderou: só se houvesse um testemunho, uma prova incontestável, poderemos estar diante de uma ilusão ou mero engano. Como provar o tal do testemunho? Na noite de sábado de Aleluia, houve novamente reunião, onde pela terceira vez o médium incipiente participou. A mesma emoção e sensação dele se apoderou, e ele ficou novamente inconsciente do que fazia. Isso durou poucos minutos. Depois voltou ao seu estado normal. Como sempre fazia, a presidente encerrou os trabalhos, fazendo fervorosamente as orações habituais de agradecimento a Deus e aos bons espíritos assistentes. Pétalas de rosa na mesa. Quando a presidente depositou seu olhar sobre a mesa dos trabalhos, saindo da concentração com que se dedicara à sua prece emocionada, balbuciou admirada: pétalas de rosas? Todos voltaram os olhos à cabeceira da mesa onde estava a presidente e viram, até com naturalidade, grande quantidade de pétalas de rosas. Curiosos, todos se acercaram da mesa, pegando as pétalas, apertando-as entre os dedos, para certificarem-se de que eram mesmo rosas naturais. Convencidos disto, deliberaram deixá-las ali mesmo, sobre a mesa, para certificarem de que haviam sido trazidas por alguém que ninguém havia visto, ou se na verdade se tratava de um fenômeno espiritual.
No dia seguinte, a prova. Retiraram-se todos para suas casas, intrigados com o que haviam presenciado. Como ninguém colocaria pétalas de rosa em grande quantidade, sem que ninguém tivesse visto, antes ou durante a sessão espírita, na manhã seguinte, bem cedo, foram os amigos e a irmã presidente ao centro, e como o senhor Francisco Adriano ainda não havia se levantado, meu pai teve que bater à porta. O dono da casa não tardou a permitir o acesso de todos. Insistentemente, dominados pela curiosidade, todos foram entrando rapidamente e dirigiram-se à mesa. Não havia nenhuma pétala de rosa. Perguntaram ao senhor Francisco se as havia retirado, varrido, numa tarefa de limpeza, mas obtiveram dele resposta negativa. Procuraram por todo o assoalho da sala, pelo quintal, e nada foi encontrado. O que foi feito de todo aquele monte de pétalas de rosas? Havia simplesmente desaparecido, sem deixar nenhum vestígio. Era a prova, o testemunho que havia sido reclamado. A irmã presidente, humilde como todas as pessoas religiosas, pediu humilde e sinceramente perdão a Deus e à irmã Teresinha por ter duvidado. Uma bela prova da existência e do vigor da espiritualidade. Mas alguém ainda poderia estar em dúvida. Uma santa comunicar-se num centro espírita que não gozava de boa fama perante os religiosos da época, ainda por cima através de um médium inexperiente? Pois é, o modo como nós vemos os chamados santos ou espíritos superiores é muito diferente do que ocorre na realidade. Sempre os imaginamos como pequenas majestades, sendo servidos e homenageados, nunca inclinando-se perante os pecadores. Muitos expoentes espirituais deram prova de que é o contrário. Eles querem servir aos necessitados. Esses acontecimentos certamente geraram forte convicção em meu pai, sua mãe e as pessoas que os testemunharam. Santa Teresinha gostava mesmo de rosas. Meu pai se tornou um adepto de sua filosofia e em várias oportunidades deu provas de sua devoção e sempre falava sobre esse espírito benfeitor. Mulher que se tornou madre e foi canonizada pela Igreja Católica. Eis algumas frases, entre tantas que proferiu, que demonstram a sua elevação. Não vou ficar ociosa no céu olhando a face de Deus, mas ficarei olhando para a terra para ajudar quem me procura. Quero passar o meu céu fazendo bem sobre a terra. Ninguém me chamará em vão, farei cair uma chuva de rosas. Assim, ela confirmava a sua disposição de seguir o que recomendou Jesus.